Olá, amigos, eu sou Carlos César Barbosa e esta é mais uma edição do Resenha Plural, que vocês acompanham pelo nosso canal no YouTube, o Resenha Plural, e também pela TV aberta, via parabólica, canal BR8, sintonia 573 da parabólica. Você também pode assistir o Resenha Plural na TV aberta parabólica. Vocês já pensaram que uma boa educação financeira seria importante para todos os brasileiros? Eu digo isso porque uma pesquisa recente da Confederação Nacional do Comércio apontou que 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Vejam que absurdo, que número expressivo. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, educação financeira. Antes de apresentar minha convidada, eu vou mais uma vez fazer o apelo para vocês e deixem aí o seu like, compartilhem o nosso conteúdo, deixem comentários, perguntas, não é? Isso é importante. Esse auxílio de vocês para com Resenha Plural é fundamental para que continuemos a levar bons conteúdos para o nosso público. E vocês sabem, os nossos conteúdos são sempre muito bons. Hoje eu estou recebendo aqui a professora Perla Calil Rebei, professora da Faculdade de Administração e Economia da USP, Economia e Educação, né? FEA, né? Faculdade de Economia e Administração da USP de Ribeirão Preto, a FEA, né? Professora de Finanças, né? Doutora em Administração. E eu, desde logo, agradeço a gentileza da Perla em atender o nosso convite, né? Eu estava aguardando essa oportunidade há muito tempo já, né? Eu sei que a sua agenda é bastante concorrida, né? Então, agradeço desde logo essa disponibilidade. Agradeço o convite. E já emendo uma pergunta aqui, uma reflexão. Esse número que eu me referi aqui, 78%, de famílias brasileiras endividadas, isso é um indício claro de que o brasileiro não tem educação financeira? Acho que sim, né? Eu acho que é um misto de falta de educação financeira, né? Na verdade, a gente sabe que a gente tem problema com educação em geral, né? Então, acho que falta educação e isso está diretamente atrelado com falta de educação financeira, né? É uma temática nova no país, né? 2010, a legislação que orienta, né, que sugere que as escolas comecem a adotar, então acho que falta educação e outros componentes que a gente fala, né, que são além da educação financeira. Porque você pode receber educação financeira, mas não necessariamente praticá-la. Sim. Né? O pessoal faz muita analogia de educação financeira com a educação alimentar. Né? Uma coisa é você receber instrução, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Outra coisa é colocar em prática. Outra coisa é colocar em prática. A educação financeira é a mesma coisa. Então, nós estamos no momento que não temos educação financeira, né? A gente olha que tem os índices aí que falam que o Brasil é 20%, né? Que tem educação financeira, que responderam a pesquisa, mas falta a prática, né? Você recebe até ter o hábito da mudança, né? O hábito de fazer as estratégias para poder implementar a educação financeira também seria um outro passo. E isso é um indicativo de que a educação financeira deve, de fato, começar na escola, não é? Na família, quando a família tem essa consciência, claro. Né? O pai dá lá a mesada para o filho, e o filho administra aquela mesada, ensina o filho a administrar e utilizar aquela mesada, não é? Mas nas famílias, sobretudo nas mais humildes, não existe essa condição de se ensinar os filhos a utilizar a mesada. Quando tem mesada, né? Sim, Quando exatamente. tem, né? Então, eu acho que a escola e essa lei referida, de 2010, né? Ela é muito importante, mas ela tem que sair do papel. Sim. Não é verdade? Porque começa pelo índice da educação brasileira no PISA. Matemática. É alguma coisa horrorosa. Sim. Não é? Horrorosa. Então, a educação financeira, ao menos a recomendação que a doutrina desse tema dá é que ela seja
ensinar de maneira transversal, não é isso? Isso. Na disciplina de matemática. E aí eu pergunto, sem uma formação continuada desses professores, como é que nós vamos conseguir isso? Exatamente. Eu acho que a estratégia, né, do governo lá atrás, 2010, de começar pelas escolas, que acho que eles viram, né? Não adianta a gente exigir que os pais, né, passem essa educação se nem eles tiveram, já que foi instituída em 2010. A matemática é relativamente nova no Brasil, né? O Banco Central monta seu comitê para falar isso a partir de 2010. Então, acho que começar na escola é uma estratégia, né, para que isso aconteça. Mas aí que eles viram que como as escolas não tomaram a dianteira, talvez, né, pela falta de formação continuada dos professores, como alinhar isso, que é para ser matemática tratada de maneira transversal. E tinha uma orientação que ela fosse tratada, né, o tópico de educação financeira em geografia, história, matemática, não seria só em matemática. Então, tem o lado do professor. Como a gente viu que isso não avançou muito nas escolas, né, o governo recentemente criou, né, uma certa obrigatoriedade das empresas começarem a dar educação financeira para os seus funcionários, tendo em vista que são pessoas que têm geração de renda, que precisam aprender como organizar, e eles sendo os pais dessas crianças também, então eles estão nessas duas frentes, né, a escola... Levar isso para casa, né? E os pais, que seriam os educadores, né, dos seus filhos, aí, juntamente com a escola. Você trouxe números interessantes aqui, já falamos sobre isso, de a relação entre desenvolvimento do país e educação financeira. Isso. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Tá. Tem um dado bem interessante, né, que eles fizeram uma relação entre o nível, né, de educação financeira e a questão da renda dos países. Que a gente observa, os países de baixa renda, eles também têm baixa educação financeira. E os países que têm mais alta renda têm alta educação financeira, né? Tem uma exceção ali para a China, que é um dos mais altos, né, no PISA de matemática, e que tem baixa educação financeira. Olha que interessante. Né? Então, a gente observa também que se não há uma política, não há uma orientação do país, né, nesse sentido, às vezes o país não orienta, né, o como fazer. Tratar a educação financeira é muito diferente de tratar a matemática pura. Né? Então, tem que ter esse esforço, né, esse incentivo para a formação dos professores, porque um professor de matemática não teve na sua formação educação financeira. Né? E, então, como incorporar isso para ensino, né, fundamental, ensino médio, né, exige um processo de formação continuada, que eu acho que exigiu-se muito, mas não deu esse suporte, né, para os professores avançarem nesse sentido. E existem... algumas plataformas, não é, que auxiliam muito nisso, não é? Isso. Eu levantei duas. Hoje uma é ligada à Febraban, não é? Um site. Se o Rafael puder depois colocar o nome do site aí, Rafael. Meubolsoemdia.com.br. Meubolsoemdia.com.br. É uma plataforma da Febraban, Federação Brasileira de Bancos, né? E tem uma outra do Sebrae, da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, também tem lá. Muito interessante, com dados muito importantes, né? E efetivamente levando conhecimento para as pessoas. Porque a educação financeira não tem tanto segredo, né, professora? Não tem tanto segredo, né? Fala um pouco sobre as pilastras o que nós devemos tratar na educação financeira. A educação financeira vai além de técnica, né? Porque a técnica seria uma conta simples de mais e menos, né? O que você recebe, o que entra de dinheiro e o que sai de dinheiro, né? Então, além de outros conhecimentos, né? Nós estamos falando assim no nível básico, né? Para quem, a gente sabe que a nossa população, né, a gente tem uma grande, né, desigualdade social, então assim, nós estamos falando num país que é diferente dos países mais desenvolvidos, em que a educação financeira também é muito desenvolvida, em que lá eles trabalham muito a educação financeira sob a lógica da poupança, dos investimentos, né, o que a gente vê nos Estados Unidos, né, onde a educação financeira é mais avançada. No Brasil, a gente tem que lidar com a educação financeira, né, e para um nível social mais baixo. Tecnicamente, a conta de mais e menos, né? O que entra e o que sai. E aí, depois disso, começam a questão de hábitos, né? Que são as regras, né? Então, as primeiras regras o planejamento, né? Então, a primeira que a gente fala, né? Assim, gastar menos do que ganha. Como que a gente descobre quanto que a gente gasta? Tem pessoas que não têm essa dimensão. Quando eu falo assim, você gasta menos do que você ganha, né?
Nem sempre as pessoas sabem responder, porque aí o importante é? O importante é fazer o planejamento. Então faz uma listinha lá numa caderneta mesmo, num papel, coloca lá o que ganha e faz naquele mês um levantamento de tudo que você gastou. Para conseguir ver, primeiro, se a alocação dos gastos estão sendo em itens, que aí é outro pilar, né? Direcionar os nossos gastos se eles estão alinhados com nossos propósitos de vida. Sim. Que às vezes a gente dá uma olhada lá, né? Eu quero dar uma boa educação para os meus filhos, né? Ou eu quero pensar numa viagem ao ano. Então, será que os gastos que eu estou tendo estão nesse sentido, né? Estão contribuindo para isso? Então, fazer esse levantamento, né? Então, primeiro, fazer essa equalização. A partir do estabelecimento de prioridades, não é isso? Exatamente. Então, assim, faz esse levantamento, identifica-se onde está sendo gasto, e aí imagina qual que é o propósito daquela família, qual que é o propósito daquela pessoa, né? É comprar um celular, né? Comprar um notebook. A ideia é traçar-se o sonho e ir poupando para conseguir comprar. Porque a gente sabe que se a gente consome antes de poupar, nós vamos ter que pagar um ônus por isso, que vai ser os juros. Aí vai cair aqui E aí vai cair no nível de endividados. endividamento das famílias. E esse nível de endividamento, ele tem um reflexo também no cálculo dos juros, né? Pelos estabelecimentos financeiros, né? Sim, porque na hora de se calcular os juros, né, o banco ele leva em consideração o custo do dinheiro, o custo da operação dele e o risco do cliente. Então, se eu tenho uma população altamente endividada, a probabilidade de pagamento dessas pessoas vai ser menor. Então, taxa-se, né, levando em consideração o mal pagador também. O mal pagador, né? Então, essa taxa, com certeza, a taxa de juros reflete, em partes, o risco envolvido. E cria-se um ciclo vicioso, não é? Porque com a taxa de juro alto também, é um aumento da inadimplência, parece, não é? Parece criar aí o gato correndo atrás do rato, não é? Exatamente. Cria-se um ciclo vicioso. A culpa é do cidadão que contrai lá um empréstimo, ou a culpa é do banco que joga um juro excepcional. O sujeito contrata R$1.000, daqui a um ano esses R$1.000 viraram R$5.000, né? Exatamente. Compra-se um carro, né? Tem aquelas charges lá, famosa de educação financeira, né? Compra um carro, aí com o financiamento você paga 2 carros, paga né? 2 Ao carros. final, paga 2 carros. Paga 2 carros. E assim vai com tudo que é parcelado, né? Porque para quando falta o conhecimento, as parcelas de juros embutidas são altas, né? Então, assim, isso é uma outra coisa, né? Estar atento. Se eu gasto um pouquinho mais do que eu ganho, eu tenho que pensar como que eu vou suprir essa diferença. Se eu não tenho conhecimento, então isso é importante, a questão da educação, né? Buscar informações, buscar conhecimento, porque eu posso cair em fontes de financiamento que sejam com juros altíssimos, né? Que nem um consignado ou outras formas de financiamento, cheque especial, cartão de crédito rotativo, né? Eu não pago esse mês. O rotativo é um crime. É um crime. 120% ao ano, 150% Meu Deus do céu, ao ano é um crime. de juros. Eu sempre já fiz um programa aqui sobre essa questão, sobre o rotativo. Sim. Não recomendando, para ninguém cair no rotativo. É preferir apanhar um empréstimo no banco e pagar do que entrar no rotativo. Porque o juro é estratosférico, né? Sim, que é essa questão do conhecimento, né? Então, buscar as formas alternativas é essa. Olha, qual que é os juros que o banco oferece, né? Por que eu vou entrar no consignado? Será que eu tenho acesso a essa outra fonte de financiamento, né? Com juros mais barato? E é isso, quando eu pego um financiamento em que eu vou pagar uma taxa de juros altíssima, crédito rotativo, cheque especial, consignado, em algum momento eu não consigo mais pagar aquilo, né? Porque eu estava contando em pagar uma parcela de um carro, ou de um computador, ou de um celular. A hora que eu vejo, eu já paguei mais que um celular. E aí isso leva à inadimplência, né? Porque eu consigo ver que minha renda não está sendo suficiente com aqueles juros embutidos. E na sociedade moderna, né? Algumas coisas que não existiam no meu tempo de jovem, de mais jovem um pouco, né? Também estimulam o superendividamento, né? Por exemplo, cartão de crédito. Cartão de crédito é um perigo também, né, professor? Exatamente, né? Então, assim, entre os pilares, né, da educação, seria né, ver o que você gasta, fazer o planejamento, determinar seu sonho, traçar metas, né? Se o cartão de crédito entra como uma alternativa para a gente adquirir alguma coisa, né? A falta de planejamento, você passa o cartão de crédito hoje, amanhã você compra outra coisa, vai acumulando. É isso que acontece. E a hora que chega o extrato para pagar, né? No mês que vem, você está com 8 de 10 parcelas, uma de 6, né? 3 de 8.
isso vai se acumulando e falta planejamento, né, para a pessoa Vocês têm esse identificar. planejamento? Os nossos... Façam essa caderneta. Então, tem que ter uma cadernetinha, né? Ou então, quem gosta de notebook, monta lá planilha no notebook, né? Eu gosto de botar na cadernetinha mesmo. Tem uma cadernetinha que eu gosto de anotar nela, né? A planilha, né? E essa questão que a professora Perla fala aqui do planejamento, isso é fundamental, gente. Se nós queremos chegar a algum lugar, se eu quero fazer uma viagem, eu tenho que planejar essa viagem. E a questão financeira é fundamental para se fazer uma viagem, né? Você não consegue viajar a pé ou de carona, não vai viajar. Essa questão financeira é, então, o planejamento, as prioridades, né? Sim. E tem um inimigo também das finanças, hoje, das finanças familiares, que é o consumo, né? E o consumo amplamente difundido, né, por todos os canais de comunicação que nós conhecemos. E agora, com uma agravante do algoritmo, né? Se você entra no Google para pesquisar o preço, quero comprar uma botina, né? Sim. Você vai abrir o seu celular, vai entrar numa rede social, no Instagram, no Facebook, você vai ter lá 50 ofertas de botina. É uma coisa incrível isso. E essa tentação, é importante também se policiar para evitar essa tentação no contexto da educação financeira, né, professor? Entra no mesmo contexto da educação alimentar e educação financeira, né? Sim. Uma coisa né, quando a pessoa faz o planejamento, né, como foi dito aqui, pode ser no papel, pode ser num computador, pode ser no Excel, mas tem vários aplicativos também gratuitos, né, para se fazer. Fazer esse planejamento, porque quando sai alguma coisa, vem esse consumo incentivado, né, que é muito fácil, ele vem, nós estamos, grande parte do nosso tempo, os filhos, né, estão em telas, então isso vem fortemente. Mas se você sabe que o seu propósito, por exemplo, você fez um planejamento para viajar daqui 12 meses, e você está fazendo uma poupança para isso, né, então é importante também a questão da reserva, você automaticamente se educa para dizer não, né, para esse incentivo ao consumo que talvez você não estava precisando, né? Então, é muito importante identificar o que é necessário, né, o que eu estou precisando. Coloca isso na sua listinha. Porque quando vem, né, um incentivo do consumo, e vai vir a todo momento, né, é alimento, é roupa, às vezes é coisa que você nem precisa, mas é tão bem feita, né, aquela mídia social, que acaba, né, seduzindo. Que acaba seduzindo, né? Mas acho que se você tem certo o que você tem de sonho, né? Se é eu comprar uma botina, se é eu comprar um computador, se é fazer uma viagem, isso te ajuda você não fugir tanto porque se você não tem esse plano, esse desejo, essa meta traçada, você tá com um pouquinho de dinheiro que sobrou naquele mês. Vem aquilo ali, vou comprar isso, né? Vou comprar essa camiseta que chegou aí da promoção, esse celular, esse óculos, né? Então, assim, acho que a questão do planejamento também nos educa, né? Tem um outro ingrediente que também me parece importante, Perla, que é pensar no futuro, né? Sim. Existe um índice da renda recomendado para a pessoa guardar para o futuro, não é? Um eventual desemprego, sim, uma situação de doença, né, que vai ter que utilizar, né? Sim. Existe essa recomendação, existe doutrinário, teoricamente, esse número? Eles fazem essas orientações, né? Tem aqueles números mágicos, né? 70, 20, 10, tem gente que fala 60, 30, 10, né? Depende da fase da vida que você está. 70, 20, 10 seria o quê? 70% do seu ganho você alocar para as coisas que são necessárias, sim, né? 20% para as coisas que são de lazer, uma viagem, eventualmente uma roupa, né? E os 10% para reserva. Da poupança, né? Só que isso tem uma curva, né? Tem um ciclo de vida aí, né? Quando a pessoa está na sua fase dos 20 aos 35, é a fase que a pessoa tem mais energia, né? Quer viajar mais. Que não deveria. Consumir mais, né? Quer consumir mais. Então, que não deveria, porque essa fase é a fase que está começando a construir seu patrimônio, pensando ou na casa própria, né? Ou algum item que vai te gerar renda lá na frente, ou uma qualificação, um curso que lá nos seus 30, 40 vão se reverter numa renda mais alta, né? Então, eles falam desses 70, 20, 10, 70 para gastos fixos, 20 para lazer, 10 para poupança, né?
E que você vá, à medida que você vai aumentando sua renda, você vai aumentando os 10%, que virem 20%, que virem 25%. Sim, pensar no futuro Pensar também no é uma futuro coisa é isso. importante, não é? Sim. A gente não sabe. Um desemprego, um infortúnio qualquer da vida aí, né? Que implica em gastar dinheiro. Né? E às vezes é qualquer coisa, né? Às vezes não é nem... É coisas do dia a dia, né? Por exemplo, Coisa queimou do dia a dia. a bomba. Queimou a bomba, né? Queimou o chuveiro, né? Queimou o chuveiro. É um gasto que não estava nem imaginando. Bateu o carro, né? Aqueles gastos que são... Que acontecem, que né? acontecem, mas vem de surpresa, né? Vem de surpresa. Vem de surpresa. E para sofisticar um pouco a educação financeira, né? Nós estamos engatinhando, né? Nós teríamos que chegar também na questão dos investimentos. Na minha época, só cadeia de poupança lá. Tá lá o porquinho lá, aquilo lá. Sim. Enchia o porquinho e levava a cadeia de poupança. Né? Hoje não. Hoje há uma gama de investimentos possíveis. Sim. Né? E isso também é importante num determinado momento da educação financeira? Sim, exatamente. Tanto é quando a gente fala educação financeira, lá no plano de 2010, investimentos dos 3 grandes tópicos é um terceiro grande tópico. Né? Que a gente fala aqui no Brasil, né? A gente fala logo de cara em investimento, onde um país em que a gente tem, né, a renda muito baixa, então é primeiro começar na reserva, mas depois, né? E pensando nos investimentos, né? Sendo que a poupança seria o menos indicado, né? A poupança é o menos indicado, né? É o menos indicado, né? Aí tem os títulos do governo, né? Tem os certificado fundos, de certificados de depósito bancários, né? Até que você consiga fazer um investimento que seja uma aposentadoria mais longa, tipo um imóvel, né? A gente fala em investir em ativos que vão lhe gerar rendas, né? E não em passivos que vão gerar despesas, né? Vamos supor que nem um carro, por exemplo, é um investimento de um passivo que gera despesa, gera IPVA, gera manutenção, gera seguro, né? Aí, ó, educação financeira. Vai comprar um carro, quanto vai custar o seguro desse carro? Isso. Quanto vai custar o IPVA? Né? De repente o seguro mais o IPVA, chega no final do ano, isso dá para você fazer uma boa viagem. Sim. Né? Dá para fazer uma boa viagem. Isso. Então, tudo isso é botar as coisas no papel e fazer o planejamento. Sim. Essa é a palavra-chave, né? Planejamento. Planejamento é a palavra-chave. Exatamente. E uma coisa que a gente discute muito em educação financeira é a questão do como gastar, né? Da questão do sacrifício. Não dá a impressão que educação financeira é só se sacrificar para consumir algo lá no futuro, né? E o Servaz tem um livro muito interessante que ele fala de vida simples, que se é necessário, né, vamos supor, uma cidade que nem Ribeirão Preto, que não tem o transporte, né, transporte público, talvez que tenha uma cobertura muito grande, eu preciso de um carro, né, levando essa questão de gastos que vão gerar despesas. Será que eu posso ter um carro mais simples, né, que eu vou pagar um IPVA mais baixo, um seguro mais baixo, e isso vai me dar, essa economia que eu vou fazer vai me dar uma renda suficiente para que eu usufrua mais a vida, né? Então, acho que é também ponderar esse benefício, né, de altos investimentos, né, em despesas, né, do que em investimentos que vão te gerar renda, que nem, por exemplo, fazer uma aplicação financeira, né, que geram juros, investir no imóvel, que te geram aluguéis, investir em ações, que te geram dividendos, fundo né, de pensão, fundo de pensões, de pensão, previdência privada, previdência que também privada. te gerem investimentos. Então, essas são as estratégias de investimento, talvez, para uma pessoa que está começando, né, que não quer entrar para o mercado de renda variável, que são as ações, que é mais arriscado, precisa ter um certo acompanhamento, né, investir nesses títulos de renda fixa que dão uma certa segurança e diversificá-los, né. Eu li um artigo recentemente que passava por isso que você falou, a questão do transporte, olha só, né, que interessante, dizendo que hoje tem muita gente optando por não ter carro mais, principalmente nas cidades bem servidas. Na Europa, é incrível o número de pessoas, né, que não tem veículo. Não tem veículo. Ou se tem, ele fica na garagem para viajar, fazer uma viagem. Porque o dia a dia é com metrô, é com ônibus, não é? Sim. São Paulo tem um serviço muito bom do Uber, que é um transporte mais barato. Então, essa conta é importante mesmo que se faça, porque é o prazer que gera muito gasto, né? Exatamente. Que gera muita despesa. Que gera muita despesa.
é isso, né? Vamos supor a questão. O primeiro grande gasto que a gente tem no Brasil em termos de despesa, que as pessoas, classe média, média baixa, têm, é com moradia. E o segundo é transporte. Então, é o que eles falam, né? Assim, como você se localizar também, né? Para poupar. Na Europa a gente vê muito a questão de compartilhamento de carros, né? E essa lógica do compartilhamento a gente pensa em dois lados, tanto da economia para quem usa, né? Que às vezes a gente vai para algum lugar, o carro fica parado 8 horas, né? Se locomove até o trabalho, fica no trabalho o carro parado 8 horas, depois volta. Então também pensar em estratégias de compartilhamento, né? Você tanto poupa o seu recurso, como também eficiência de recursos retirados, né? Há um outro tipo de educação que é importante para isso, a educação psicológica, vamos assim dizer, né? Não ficar fazendo comparações, né? Não ficar, poxa, o vizinho comprou aquele carrão lá, e eu estou aqui com esse carro meia boca, né? Comparação é uma coisa péssima, é o caminho para o insucesso. Exatamente. É o caminho do desastre, ficar comparando, porque vai entrar naquela disputa, você não vai ter condição. Sim. Né? Muitas vezes você não vai ter a condição que o vizinho tem de ter um carro. A renda, às vezes, não é a mesma que a dele. E também você não sabe o sacrifício que ele está fazendo para pagar esse carro lá. Você não sabe se ele não está na lista dos devedores aqui, dos endividados, não é mesmo? Então, a questão da comparação. Achei o termo que fugiu lá, inteligência emocional. Né? Tem que ter inteligência emocional para evitar as tentações. Sim. Né? Evitar o apelo para o consumo, não é? Evitar essas comparações que não são boas. Sim. E a rede social estimula muito comparação. Né? Na verdade, se coloca lá um recorte de um momento que a pessoa está vivendo, não é? Que não reflete a realidade da vida daquela pessoa. Olha, o fulano está lá esquiando, lá não sei aonde, tá, poxa vida, que inveja, não é? Isso é uma grande bobagem. A gente tem que ser feliz com a vida que a gente tem, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente pode ter, não é mesmo? E as redes sociais estimulam muito a comparação. Nós até fizemos um programa aqui sobre essa questão. Eu trouxe aqui uma psicóloga, a Mayra, né, sobre essa questão. Para os jovens. O jovem cai muito nessa armadilha, né? Cai muito nessa armadilha. Sim. E aí ele quer se sentir incluído, né? Adquirindo bens. Adquirindo bens. Para ser da turma tem que ter o tênis X, né? Que é todo. Sim. Isso é algo também que deveria ser objeto de pensamento por parte dos pais, de educação por parte dos pais, e desse contexto de educação financeira nas escolas, né? Formação, senhores secretários de educação, né? Vamos dar formação continuada para os professores. O ensino é a pilastra mestra do desenvolvimento. E eu não estou falando aqui de desenvolvimento financeiro só não, desenvolvimento social. Sim. Não é verdade? Sim. E nesse contexto, a educação financeira é fundamental. A Pela já disse aqui, ó, nos países mais desenvolvidos, né, tem uma educação, com exceção da China, né? Exceção da China. Tem uma educação financeira boa. Sim. Né? Perla, eu queria que você desse um último recado. O nosso tempo já está se esgotando aqui, mas eu queria que você desse um último recado para os nossos telespectadores, né, a respeito desse tema. Tá. Eu sei que você gosta desse tema, você trabalha com ele. Sim. Né? Um recado para o nosso público, para ficar a bater na cabeça do nosso público. Sim. Eu acho que primeiro é buscar informação, né? Então, assim, não pensem que é uma coisa muito distante da vida de cada um de vocês, né? Porque nós estamos na faculdade de administração, por exemplo, né? Eu dou aula de finanças. E num curso de administração nós não ensinamos finanças pessoais, né? Então, ele se forma, as finanças que nós ensinamos são todas finanças corporativas, exceto uma disciplina de mercado de capitais que ensina a questão de investimento, mas a questão do planejamento pessoal, de você fazer um projeto de vida, determinar suas metas e objetivos, né? Isso a gente não ensina, ou seja, deve ser uma busca constante. Não ensina de propósito ou é uma falha? É uma falha. É uma falha. É uma falha porque, na verdade, foi assim, como é a administração de organizações, né? Imaginava-se que finanças pessoais não faria parte. Mas se não é o curso de administração que tem que ensinar isso... E que pressupunha o sujeito ter essa formação, né? Isso. Muitas vezes não tem, né? Muitas vezes não tem, né? Então, acho que é isso. Primeira coisa, buscar informação, né?
A segunda coisa, definir qual que é o propósito de vida sem comparações, porque quando você define uma meta, né, lá na frente, se eu quero me formar, né, em determinado curso, ter que pagar a faculdade, ou se eu quero fazer uma viagem, né, qualquer meta, ou quero ter a casa própria, quero ter meu carro, ou não quero ter carro e quero, né, morar num lugar de fácil localização. Então, traça essa meta, né, faça esse planejamento, que o ter a meta, o ter o desejo também diminui essas bombardeio de propaganda que chegam para nós, né? E acho que também uma coisa que a gente fala muito é assim, não ver educação financeira como sacrifício, porque isso também não torna, né, prazeroso para ninguém. Então, pensar a educação financeira como, talvez pensar em micro resultados, né? Ter prazer com responsabilidade. Ter prazer com responsabilidade, saber equilibrar, né, o consumo versus qualidade de vida. Acho que muito bom. Os nossos amigos constataram que conteúdo extraordinário que nós estamos levando hoje para vocês, né? Esse foi o compromisso do Resenha Plural desde a primeira edição. Produzir bons conteúdos, conteúdos com boas informações e conteúdos geradores de conhecimento. Então, hoje vocês tiveram aqui uma aula de educação financeira com a professora Perla, né? E se interessa por esse tema, vão atrás, entre nessas plataformas aqui que nós mencionamos, né? Comece a se interessar por esse tema, discutir isso em casa, discutir com a mulher, com os filhos, né? A questão da educação financeira, como é que nós vamos formar os nossos filhos aqui, né? Nesse mundo consumista que nós temos hoje, né? Qual é a mágica para isso? Não tem mágica, existe planejamento, existe lógica, né? Então, meus amigos, deixem aí o seu like, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, com os seus familiares. Bons conteúdos precisam ser compartilhados, né? E eu me despeço de vocês. Agradeço mais uma vez a professora Perla por ter atendido o nosso convite e até a próxima edição.